Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, comentaremos sobre uma questão deveras inquietante, sagrada e fascinante: a presença ou a utilização de uma Bíblia durante os chamados trabalhos maçônicos é necessária, fundamental, até mesmo essencial para que a experiência maçônica ocorra? Sim ou não? Vamos lá! Meus caros, esse tema surgiu após um comentário aqui de um amigo do canal que falou que foi conhecer ali um templo maçônico, uma loja, e notou que existia uma Bíblia ali no meio do recinto. E foi dito a ele que toda sessão, ou seja, toda reunião de maçons ali semanais, quando os trabalhos iniciáticos transcorrem normalmente, requerem exatamente a presença desse livro sagrado para os cristãos, a Bíblia. E ele ficou um pouco em dúvida, porque esse amigo do canal não é cristão. Ele professa uma outra religião, também muito digna de respeito. Ele pensou o seguinte: horas, se um dia eu for convidado e entrar na maçonaria, eu terei que prestar ali meus respeitos à Bíblia cristã, a um livro sagrado que não é da minha vertente de fé? Ou será que eu seria obrigado a me converter ao cristianismo? E neste momento, meu poderoso devoto ou nem tanto, peço que você, antes de abrir ou fechar o seu livro da lei, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar também as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando muito a divulgar os valores, as virtudes e as verdades das sociedades iniciáticas mais ancestrais. Muito obrigado! Vamos inicialmente trazer alguns autores estudiosos, consagrados, alguns polêmicos, para que nos ajudem a esclarecer, jogar luzes nessa questão muito interessante. Vamos aqui começar pelo Assis Carvalho, que nessa obra Caderno de Estudos Maçônicos faz uma referência a uma obra muito respeitada do irmão Pritchard, o Catecismo Maçônico, onde é dito que as três luzes emblemáticas seriam a Bíblia, diz literalmente, o esquadro e o compasso. Um outro autor brasileiro, que também podemos dizer seria algo como uma referência, notadamente para os mais novos, alguns apreciam, concordam com suas colocações, outros nem tanto, é o Risardo da Camino, mas sempre é bom citá-lo. Nesse livro, Dicionário Maçônico, ele faz algumas considerações sobre os livros da maçonaria, quando ele diz que são vários livros utilizados, dentre eles o livro sagrado, e também em relação ao livro da lei, comenta Risardo que o livro da lei representa muitos títulos. Risardo também complementa aqui dizendo que no Ocidente, ou seja, onde estamos, normalmente é utilizado como livro sagrado ou livro da lei a Bíblia. Existem também os chamados landmarks da maçonaria, que são aqueles códigos, aquelas regras, leis pétreas que todos os maçons devem sempre respeitar. Porém, existem vários códigos, várias listas desses landmarks ou mandamentos, digamos assim, e existe um pouco de variação em relação ao conceito da Bíblia, do livro da lei. Na lista mais utilizada no Brasil, por exemplo, que é do Albert Mackey, de meados ali do século XIX, existe o landmark número 21, em que é dito ser necessária a presença de um livro da lei que representaria a verdade revelada do chamado grande arquiteto do universo. Essa figura, grande arquiteto do universo, por outro lado,
é mencionado ali em um landmark anterior, o 19º. Neste landmark é exigido que todos os candidatos à maçonaria ou os maçons devem ter uma crença nessa concepção de grande arquiteto do universo. Ponto. Então, deste modo, interpretamos que Albert Mackey diz a todos que para ser maçom é preciso que você acredite no grande arquiteto do universo. E que esse grande arquiteto do universo traz a sua verdade ou as suas mensagens através de uma obra que é conhecida também como Livro da Lei. Este deve estar presente durante os trabalhos maçônicos. Outro autor, Jean-Pierre Berthelon, que também tem seus landmarks, diz no sexto que é necessária a presença de um livro da lei sagrada durante os trabalhos. Porém, temos outros autores muito renomados, como Albert Pike, Henrique Lesser e também Findel, que têm seus landmarks e não fazem qualquer menção à presença ou existência de um livro sagrado, um livro da lei. De qualquer modo, hoje a maior referência em termos de convenção, em termos de aceitação, reconhecimento do que é ser ou não maçom, vem da Inglaterra, mais precisamente da Grande Loja Unida da Inglaterra. E, de acordo com seus preceitos, é preciso que, durante os trabalhos maçônicos, exista sim a presença de um livro da lei, que expressa exatamente o conteúdo emanado pelo grande arquiteto do universo. Segue então, mais ou menos, o que foi estabelecido pelos landmarks de Albert Mackey. Existe uma consideração deveras interessante em relação a essa questão da Grande Loja Unida da Inglaterra estabelecer sim o uso obrigatório de um livro da lei. É considerado ali que os maçons devem ter esse respeito pelo conteúdo, pela presença do livro da lei, e que pode ser a Bíblia ou um outro livro sagrado de consideração da pessoa ou do grupo que está ali presente. Meus amigos, no século XVIII e XIX ocorreram diversos e calorosos debates entre os grupos maçônicos emergentes, notadamente na Inglaterra e na França, sobre essa questão do teísmo, deísmo, livro sagrado da lei, Bíblia ou não Bíblia. De qualquer modo, sem entrar no foco, na essência desse debate ou dessas questões, ficou bem claro que, na maioria dos casos, e também em relação à Grande Loja Unida da Inglaterra, após 1815, é necessário que exista um livro da lei, daquela palavra sagrada, religiosa, digamos assim. Esse livro da lei, portanto, varia um pouco, às vezes, de acordo com a crença, com a fé daquelas pessoas, daquele grupo específico que está ali se reunindo, trabalhando. Existem várias religiões e vários livros sagrados religiosos. Temos, por exemplo, das tradições chinesas antigas, o texto sagrado do I Ching, confeccionado pelo grande mestre Forri. Certamente, este foi o sábio mais antigo já registrado nos anais da história. No taoísmo, temos os livros, as obras de Lao Tse. Da Índia, uma terra de mistérios e enigmas, vêm os Vedas, muito conhecidos. Do Egito, do berço da gnose, de vários esoterismos, do hermetismo, vem o emblemático Livro dos Mortos. Existe também um livro muito respeitado em grande parte do mundo, que é o Alcorão do islamismo. Existe uma orientação, pelo menos em relação aos grupos, às lojas aqui do Ocidente, feita pela entidade maior, a Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela recomenda que seja utilizada uma Bíblia cristã. Então, por se tratar de uma recomendação, não é uma ordem, uma determinação, uma obrigação, fica evidente que
Todas essas obras seriam válidas nesse contexto de expressar a palavra do grande arquiteto do universo e existir no livro sagrado. Após o exposto, meus diletos defensores da fé e dos livros, vamos responder à pergunta-chave elaborada pelo nosso amigo do canal. A nossa resposta é não. Realmente não é fundamental que exista uma Bíblia cristã exposta, aberta ali durante os trabalhos da maçonaria. Está chegando o momento de você fechar o seu livro da lei, seja ele qual for. Sugiro que você assista outros trabalhos aqui do nosso canal que tem relação íntima, próxima, justa e perfeita com esse tema de hoje. Peço também que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dê um like aqui no nosso trabalho. Muito obrigado, grande abraço!